Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 156, Patriotas Awards 2018, evento de gala, noite especial. Sidney, vou ter que repetir a piada porque sempre é a mesma e já virou tradição junto com o Patriotas Awards. O dia que a gente toma banho pra receber a Ana aqui, cara. Tem tradições que eu adoro tradição, e algumas tradições a gente não pode deixar morrer nunca, né? Um é fazer o Patriotas Awards e a outra é fazer o Patriotas Awards com essas piadas repetitivas e graças. Estou muito feliz de estar aqui de novo fazendo esse programa com a Ana, é um prazer tê-la aqui. E vamos porque temos algumas divergências aqui, muitos prêmios interessantes, jogadas interessantes, jogadores legais, então vamos ver o que é que vai dar essa votação aí. A nossa parte sempre é ruim, daí pra compensar a gente sempre traz a Ana aqui pra ficar na média, traz uma coisa boa e a coisa iguala. Ana, bem-vinda ao quarto Patriotas Awards que você participa com a gente. Gente, muito obrigada, adoro quando essa época chega, quer dizer, é bom e ruim, porque quer dizer que a gente vai se encontrar de novo, e ruim que é porque a NFL tá acabando, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, depois de uma temporada sofrida, né, na sofrência, mas eu também só tiro o meu vestido Armani do armário agora para fazer o podcast com vocês, viu? É uma honra ter você aqui, como a gente sempre tem. Já aproveitando, agradecendo mais uma vez você que está ouvindo o Patriotas Awards pela primeira vez. A gente tem uma leva de gente que veio esse ano acompanhar o nosso projeto. Este é um podcast especial que a gente faz todo ano. A gente divulgou aí, vocês viram, para vocês votarem nas categorias, e a gente sempre recebe a Ana aqui pra gente dar o voto da galera e dar a nossa opinião também, certo? Vamos embora que o podcast é grande, tem bastante categoria e a gente não pode perder tempo. Foram 11 categorias, vários votos como sempre. Muito obrigado a todo mundo que votou, os milhares de pessoas que votaram no Patriotas Awards. A gente sabe que isso é tradicional, a gente gosta muito de fazer, e a gente faz não só porque a gente gosta, a gente faz porque a gente sabe que vocês gostam e vocês vão lá e votam. Muito obrigado a você que votou mais uma vez no Patriotas Awards. Temos 11 categorias e vamos passar por elas todas e informar os vencedores e os nossos palpites. Vamos começar aqui, gente, por melhor novato rookie, ou seja, o jogador que chegou na NFL esse ano e foi atleta do New England Patriots. Sidney, nesse caso, acho que o ano passado também foi assim, não conseguimos nem colocar muita gente aí na opção, porque mais uma vez a gente não aproveitou muitos jogadores que vieram do draft, que vieram de undrafted free agent, e tinha Sonny Michel e tinha J.C. Jackson na opção de voto, certo? Certo, cara. Os Patriots vêm de alguns drafts aí bem questionáveis do ponto de vista técnico, mas é indiscutível que ele vem de drafts azaradíssimos em termos de saúde, né? Todo mundo que chega calouro nos Patriots se machuca nos últimos 2-3 anos, é uma coisa incrível. Então, basicamente, só sobraram o Michel e o Jackson, mas foram dois caras que realmente se destacaram esse ano, que assumiram, viraram titulares ao longo da temporada e que vão merecer o seu voto, seja em qual dos dois você votou. Pois é, o Sonny Michel quase que ainda não entra nessa história, porque resolveu se machucar lá no começo, mas conseguiu voltar, fez uma temporada boa e foi o voto da galera disparado, 86% de voto nele, e o voto meu, o voto do Sidney e o voto da Ana, né, Ana? Finalmente temos um running back pra chamar de futuro aí, né? Acho que foi o que vocês falaram é bem isso, né? A gente não anda tendo muita sorte, né? Com os rookies, eles se machucam e machucam muito cedo na temporada. Isso é que é o pior, né? Porque se você ainda machuca lá, né? Lá no finalzinho, mas os nossos rookies, eles se machucam muito, têm se machucado muito cedo. E eu até fiquei surpresa que vocês colocaram essa categoria, mas eu vi que só 2 nomes, né? Porque realmente teve que espremer ali o que a gente tinha. E apesar do J.C. Jackson ter 3 interceptações, eu até quero pedir desculpa pro nosso ouvinte, que às vezes eu vou jogar umas palavras em inglês referentes ao futebol americano, que é onde eu assisto em inglês já há mais de 10 anos, então para mim às vezes eu não sei como elas são traduzidas, né, no português. Eu sei que interceptions vai ser interceptação,
mas algumas eu não sei como, por exemplo, running back, o que vocês falam no Brasil? Running back, é isso? Aqui tem uma mistura de tem hora que vai em inglês, tem hora que vai em português, tem hora que pega a palavra em inglês e transforma ela em brasileirês, é uma loucura. Tá em casa. Tá, então beleza. Então se eu falar como eu assisto aqui, tá tudo tranquilo, né? Então beleza. Eu acho que apesar das 3 interceptações, né, que o J.C. Jackson teve, eu fiquei com o Sony por 2 razões, né? Eu acho que no running yards, né, ele teve uma marca incrível esse ano. Eu acho que 6 touchdowns, se eu não me engano, 5 ou 6 para um rookie. E 24 tackles, eu acho que eu que sou uma pessoa que vem muito do esporte profissional e que a gente se acorrenta muito às estatísticas e aos números, acho que 24 tackles para um rookie e um running back, isso aí para mim foi aquele emoji de estrelinha assim no olho. E aí por isso que eu votei no Sony Michel. Não, sem dúvida. Eu acho assim, Sidney, uma coisa que até faltou, que a gente esperava bastante dele, e que daí eu acho que é mais vamos dizer, uma falha da comissão técnica de Josh McDaniels, é ter usado pouco o Sony Michel no jogo de passe, que a gente sabe que ele traz isso da faculdade muito bem, e a gente viu pouquíssimas vezes usarem isso com ele. Então eu acho que ele tem ainda mais pra entregar numa próxima temporada, cara. Cara, eu lembro a gente comentando o draft aqui, quando o Michel foi selecionado, que finalmente os Patriots iam parar de entregar o que eles iam fazer com o running back que estava em campo, né? A gente sabia que quando era o Blount era corrida, quando era o White era passe. Então, assim, veio o Michel, que é muito bom nas duas modalidades. Então, finalmente teria um cara que, estando em campo, a defesa não saberia o que ele ia fazer. E realmente faltou isso. Faltou o McDaniels encontrar uma forma de encaixar o Michel no jogo aéreo. Não sei se é porque o White também foi tão bem que ele não precisou. Mas o fato é que ele foi muito bem para ser calouro, perdeu muitos jogos e quase chega perdeu muitos snaps por lesão e quase chega nas 1.000 jardas. E também, se não tivesse tido um pouquinho de azar com faltas, teve várias corridas incríveis do Michel que foram anuladas por seguradas da linha ofensiva. Sim. Então, assim, muito satisfeito com essa primeira temporada dele. Próxima categoria, melhor novato veterano, ou seja, novato no time dos Patriots, mas que já estava na liga antes. A gente tinha Josh Gordon e Cordarrelle Patterson como wide receivers na disputa, o OL Trent Brown, o defensive line Adrian Claiborne e o Jason McCourty, irmão do Devin, que chegou esse ano. Vamos falar primeiro como que ficou o voto da galera e aí a gente entra no nosso. Josh Gordon venceu com 37% da escolha da galera. Não ficou muito longe não do Cordarrelle Patterson, que teve 32%. Então a galera gostou dos 2 receivers e quase que empatou aí na opção. Em terceiro lugar ficou o Trent Brown com 17%, que é o voto meu e do Sidney. Brown, Sidney, que a gente ficou com muito desespero. Eu lembro na off-season, a gente desesperado ali de saber o que ia acontecer com essa OL, todo mundo saindo, Cameron Flanagan saindo, o Nate Solder saindo, e aí chega o Brown e consegue transformar essa OL numa OL de novo, que foi a 4ª melhor da temporada pelo PFF, né? Cara, muita gente não gostava do Solder. Eu considerava o Solder um cara bem sólido, que trouxe uma segurança para essa posição durante anos aí, depois que o Matt Light se aposentou. E o meu medo era isso. A transição de left tackle sempre me dá medo, porque você não sabe o que esperar do cara que chega, e é uma posição que, se comprometida, compromete o ataque inteiro. O quarterback não consegue passar a bola tomando porrada no ponto cego. Então, meu medo era que a gente falasse muito do Brown durante a temporada, e a gente mal falou do Brown. Então, para mim, quando você não tá falando muito de OL, principalmente das pontas, né, os tackles, é porque o cara tá indo bem e não tá dando motivo para você criticar. Então, fiquei satisfeito, bastante satisfeito com a temporada do Trent Brown. Muito bom. Josh Gordon, que foi o vencedor. Ana, Gordon, que tem um lado bom e um lado ruim nessa história. Ele chegou, conseguiu conquistar o coração de todo mundo muito rápido, até o coração do Brady, né, que teve uma época ali que ele só olhava pro Gordon para lançar a bola. A galera gostou muito dele, ele mostrou que tinha talento, mas não conseguiu, fora dos campos, psicologicamente, se manter como um atleta que você sabe melhor do que todo mundo, que tem que conseguir, e aí acabou no que deu, né? Eu, assim, o melhor novato veterano, o Gordon seria a minha primeira opção,
Acho que foi um ano incrível, assim, jardas por recepção, né? Recepção por jardas, acho que foi a segunda, né, melhor da NFL. Ele corre, assim, incrivelmente depois de receber, de fazer a recepção. Mas esse tropeço dele aí, né, sendo pego com substâncias inapropriadas e ter sido suspenso, isso aí, para mim, isso aí, como, né, uma atleta de alta performance, que foi extremamente patrulhada a vida inteira para não usar substância nenhuma e tentar andar na linha, isso aí não me deixa votar nele, infelizmente, né? Então eu acabei indo, e aí eu vou sair bem de vocês aí. O meu voto foi pro Jason McCourty. Eu acho que foi um cara, assim, como um cornerback, eu acho que os números dele foram bem melhores, assim, do que o ano passado. Acho que eu fiquei bem impressionada com o número 70 tackles que ele teve. E eu adoro tackle, né? Então quando a gente vê isso, principalmente na nossa sofrência com o nosso sistema defensivo, quando a gente vê um número desse de um cornerback, eu pelo menos eu fico muito satisfeita. Então o meu voto foi pro Jason McCourty. E o Jason teve um caso interessante porque ele chegou com todo mundo dando muita, assim, que bom que ele veio. Aí começa a pré-temporada ali, até acho que, se eu não me engano, os primeiros jogos ele sofreu pra caramba pra se encaixar. E aí do meio pra frente ele vem se entendendo melhor, entendendo mais o jogo ali dos Patriots, como que a defesa funciona, e cresceu de novo pra esse final, fazendo uma ótima dupla com o Stephon Gilmore. Eu acho que principalmente também isso que você falou, é importante isso que você falou, porque pelos olhos de quem já jogou, né, profissionalmente, que você chega num time ainda que você não tem aquela química ou natural, ou que é uma química orgânica, ou que ela é construída, né, junto dos treinamentos, às vezes você meio que desiste ali e fala, deixa eu ver o que vai acontecer. E nós tivemos amigos assistindo os jogos com a gente no começo da temporada, amigos que também que não são atletas profissionais, e que falaram, o McCourty nunca vai encaixar no time do Patriots. E eu e o meu marido, que também, né, foi atleta profissional, a gente falava, não, tá muito cedo para falar isso ainda, porque ele é um cara que trabalha muito hard work, né? Ele é um cavalo ali, ele trabalha muito forte, e você via que ele queria acertar ali no time. Então foi uma ótima observação isso que você falou, porque realmente lá atrás houve esse comentário aqui na minha casa de amigos que falaram, isso aí não vai dar certo, e a gente falou, não, tá muito cedo ainda, ele pode encaixar, e encaixou muito bem. Não, sem dúvida. E Sidney, um destaque rápido aqui que a gente não pode deixar de fazer, não tem como não tirar o chapéu de Bill Belichick, que no melhor novato veterano da temporada, 3 dos 5 e os 3 que foram mais votados são 3 caras que a liga tinha desistido deles, e o Bill Belichick traz e consegue uma temporada desses 3 caras, né? Cara, falar do olho, né, da qualidade de identificação de talento do Bill Belichick é chover no molhado. O cara é um monstro sagrado do futebol americano, mas ele vê coisas que as pessoas não veem, né? Em alguns casos nem tanto, né? O Cordero Patterson, por exemplo, eu acho que era mais teimosia do resto da liga, querer que ele fosse um wide receiver número 1. O Bill Belichick viu o óbvio, resolveu fazer o feijão com arroz e deu muito certo. Mas nos outros dois ele realmente identificou caras que tinham que produzir ainda, mas que a liga já não acreditava tanto neles. Então ele deve ter pensado, na minha mão esses caras vão render, porque eu vou colocar eles na melhor posição possível para render. É o que muito se fala do Belichick, né? Muitos jogadores comentam isso, que ele dá ao atleta todas as condições possíveis do cara ir bem. Ele coloca o atleta na melhor condição possível dele atuar. Então foi isso que ele fez com esses caras e deu muito certo. Uma pena que no caso do Gordon foi interrompido no meio do caminho. Nossa próxima categoria, quem mais evoluiu, já é super tradicional, e eu vou puxar o que a Ana acabou de falar pra gente aqui,
que eu acho que pra mim mostra muito do vencedor dessa categoria, e o meu voto também, que foi o Stephon Gilmore, com 72%, ganhou disparado no voto da galera. Ana, isso que você falou, que essa visão de atleta de que muitas vezes é o tempo que precisa, pra mim foi muito claro com o Gilmore esse ano, que o primeiro ano ele precisou se entender, descobrir o que era aquele time, como que ele ia jogar, aí vira o ano, vira a chavinha, o Gilmore vem e vira esse monstro de cornerback que ele foi em 2018, né? Ele realmente fez a diferença, né? E eu me lembro que o ano passado ele estava numa das nossas listas ali, eu não sei se foi a decepção. Sim. Não era? Ele estava rodando ali nas não muito glamorosas, né? Das listas não tão glamorosas. E esse ano realmente a gente viu que ele cresceu bastante e fez muita diferença, né? Como cornerback, a gente viu que ele abria muito espaço, ele principalmente depois que ficou, né, a gente ficou órfão do Amendola, todo mundo precisou aparecer um pouco mais, né? #mais, eu não votei nele. Eu acho que ele ficou assim, óbvio que para mim que ele estava vindo já no final da última temporada. Eu já vi alguma evolução, embora ela não tenha se concretizado assim no final, né, em resultados, em números. Eu fiquei com o Philip Dorsett e não é só porque ele é filho de um dos melhores jogadores da NFL, né, o Tony Dorsett dos Cowboys, né, jogou pelo Dallas Cowboys, mas eu fui em relação aos números. Eu acho que pela categoria quem mais evoluiu, eu acho que isso aí, para mim, né, volto sem querer ser repetitiva e sendo repetitiva, eu volto no meu passado de atleta, e aí para evolução eu gosto muito de ter uma tabela comparativa. E o Philip Dorsett, para mim, em relação a 2017, ao ano passado, a temporada passada, ele quase triplicou os catches dele, né? Então, ele na temporada passada, ele não teve nenhum touchdown. Essa temporada, ele teve 3. E ele subiu de 12 jardas para 32. Então, quer dizer, para mim, em termos de evolução, acho que se tivesse outra lista, talvez eu votaria no Gilmore, né, como um dos melhores, mas nessa lista de evolução, eu fui para comparação mesmo, e entre a temporada passada e essa, o Philip Dorsett, ele triplicou os catches dele e ainda fez 3 touchdowns. Então, por isso que eu fiquei com ele. Não, sem dúvida, é um ótimo nome para essa lista. Acho que falta só... no caso dele, falta evolução de novo. Também vou dar mais uma pontuada aqui no Josh McDaniels, de perceber que ele tá jogando bem, que ele é outro jogador do que ele era no ano passado e que ele precisa ser usado. Quem ouve a gente nas últimas semanas aqui já cansou de ouvir isso, que a gente tá quase que mandando um SMS pro Josh McDaniels usar o Philip Dorsett dentro desse ataque, porque os números dele são muito bons desse ano, e principalmente de catch. A gente falou na última semana aqui, o cara não dropa a bola faz um bom tempo, que manda a bola pra ele e ele agarra. Então, um ótimo nome. Foi o terceiro votado pela galera com 5%, o Gilmore foi o primeiro com 72%, como eu disse, e o segundo lugar, Sidney, Kyle Van Noy, linebacker, que é também o seu escolhido. Cara, esse ano eu votei no Van Noy porque, na minha visão, o Van Noy ele meio virou titular do time, de fato, ano passado, né? Ano passado ele fez uma temporada realmente ali participando da defesa o ano inteiro, mas esse ano eu senti o Van Noy assumindo uma posição de protagonismo maior. Eu achei o Van Noy muito versátil esse ano. Ele não foi aquele cara que ficou ali só no meio, do lado do Hightower. A gente viu o Van Noy alinhando por vários setores da defesa. O Van Noy conseguiu trazer um pouco de estabilidade para um setor que a gente cobrava há muito tempo, que era o edge ali do lado esquerdo.
no lado oposto a Trey Flowers. Então, por exemplo, quando você pega o número de tackles total do Van Noy, não chama tanta atenção, 55 na temporada. Mas é porque o Van Noy não jogou só ali no meio, no linebacker. Ele foi muito pro pass rush, muito, e conseguiu pressionar o quarterback. Não foram tantos sacks, mas foram muitas pressões. Então, assim, ele trouxe segurança pro lado esquerdo, consegue jogar no meio, consegue jogar do lado direito quando precisa. Para mim é um cara que hoje é titularíssimo dessa defesa, e eu realmente percebi achei que a evolução dele foi realmente do ponto de vista de importância pro time do ano passado para cá. Os números não traduzem tanto a importância do Van Noy em algumas situações, né? É bem isso, assim. Se você olhar só para o número, você acha que o Van Noy não fez nada, mas quando você olha ali para a importância que teve, você falou a palavra, acho que perfeita, ele ganhou um protagonismo nessa defesa muito importante, principalmente nessa situação de linebackers que a gente tá. Próxima categoria, pior movimentação no elenco. Essa é uma categoria que não teve no primeiro ano e a gente adicionou ela do segundo ano para cá e vem aqui sendo um sucesso. Todo mundo gosta de lembrar quem que saiu e a falta que fez nesse time. Bom, os concorrentes aí eram Brandin Cooks, wide receiver, Danny Amendola, wide receiver, Malcolm Butler, o cornerback, Dion Lewis, running back, e Nate Solder, o OL. Nate Solder ficou em terceiro lugar na votação da galera com 5%. Danny Amendola ficou em segundo lugar com 43%. E Brandin Cooks com 46%, bem pertinho do Amendola e quase que na margem de erro aí da empate, em primeiro lugar. Bom, eu, Ana e Sidney votamos em Amendola, que foi o segundo colocado, Sidney. Acho que a gente pode falar um pouquinho do Amendola e tentar também entender um pouquinho do porquê que a galera sentiu tanta falta assim, achou que o Cooks fez tanta diferença, fez tanta falta, na verdade, nesse time, né? Eu entendo perfeitamente essa liderança do Cooks na votação da galera, porque ele foi um cara que trouxe um elemento diferente para o ataque dos Patriots ano passado. Os Patriots não vinham sendo muito um ataque de passes em profundidade, e o Cooks trouxe esse elemento, essa capacidade, pela incrível velocidade que ele tem. Teve mais de 1.000 jardas em 2017, então era um cara que todo mundo queria um recebedor desse tipo. Não estou obviamente comparando os dois, mas desde que o Randy Moss saiu dos Patriots, faltava aquele cara que você sabia que ia ter uma ou duas bombas para ele pro jogo do Brady, e ele trouxe isso no imaginário da galera, obviamente chama muita atenção. Mas eu sinto mais falta do Amendola por dois motivos, né? Por toda a importância que ele tem pra gente, de ser um cara extremamente clutch nos playoffs, e porque pra mim era eu considerei a pior movimentação, porque era um cara que dava pra ter mantido. Eu acho que dificilmente os Patriots teriam dinheiro ou teriam disposição de pagar o que o Brandin Cooks demanda, mas o que o Amendola merece e demanda no mercado do NFL, eu acho que dava pra segurar. Pra mim, Ana, a falta do Amendola nesse time se traduz no problema de red zone. Acho que o Amendola era um cara que fazia muita diferença nesses momentos, como o Cid lembrou aí, um cara clutch, e sai o Amendola, despenca os números na red zone. Tudo bem que a gente já vai chegar ali na questão Gronk, mas o Amendola era uma parte muito importante nessa última parte do campo, aí nas últimas jardas, e pra mim é o que mais me fez votar no Amendola. Como é que é a sua situação aí de ter votado no Danny? Assim, eu também entendo o voto da galera, ainda mais porque a gente, aqui em Los Angeles, a gente acompanhou o Cooks jogando pelos Rams, né? E os números dele são, assim, absurdos, né? Os números são fantásticos e tanto é que o Rams, né, se tornou a sensação, né, da NFL, assim, para quem vinha de uma temporada muito ruim, né, na passada, como os Rams, e vieram, né, com um recorde maravilhoso, e o Brandin Cooks, né, quebrando ali os seus próprios números que já eram bons no Patriots, né? Acho que, se eu não me engano, ele teve perto de 1.300 jardas no Rams, uma coisa assim absurda. E no Patriots era coisa de 900 ou 1.000 jardas. Então eu entendo a falta, né, que o pessoal tenha votado nele, mas eu acho que a gente que com todo respeito a quem votou no Brandin Cooks, eu acho que quem é fã mais antigo do Patriots, a gente tem, o nosso coração tem onde quer que o Amendola vai, ele tem um pedacinho nosso, né? Primeiro, assim, sempre o último Super Bowl foi ele que nos levou até o último Super Bowl.
o Edelman estava fora, a conexão dele com o Brady, é um cara clutch, é um cara de finalização, né? Ele está sempre ali finalizando. Você vê que o que me deu raiva também esse ano foi perder para o time do Amendola, né? O Miami naquela jogada com 1 segundo no relógio, né? Aquilo ali deu um bittersweet, porque a gente gosta muito do Amendola, mas perder daquela maneira ali, 34-33. E é o que o Sidney falou, um jogador totalmente clutch. Você sabe que no final ele vai aparecer, ele vai abrir uma conexão ainda maior com o Brady, ele vai finalizar, é um cara que chama o jogo para ele, independente da marcação, sabe que está sempre muito bem marcado. Então, assim, eu senti muito, muito, muito quando ele saiu, porque todas as minhas camisas do Patriots, elas são 87. E a única que eu parei assim para pensar um dia, não vou comprar uma 87, foi do Amendola. Então um pedacinho da gente vai com o Amendola e foi sentido, né, esse ano. Não, foi muito. E só para eu complementar minha questão da Red Zone, para quem estiver pensando aí, mas o Brandon Cooks também era um receiver e isso pode ter feito a diferença na Red Zone. Para vocês terem uma noção, os dois tiveram uma participação bem parecida ano passado em targets e números de targets na Red Zone pelo Brady. E o Cooks terminou a temporada do ano passado com 61% de aproveitamento e o Amendola com 78%. Então, para mim, a Amendola saiu, acabou a Red Zone de novo. Entrando agora nas categorias mais específicas, aqui a gente vai falar de Special Teams, defesa e ataque. Vamos separar esses setores aí e colocar uma lupa para ver quem que foi o melhor em cada área. Começar pelo Special Teams, que teve aí um ano estranho de Special Teams de Patriots. Por um momento a gente até veio falar aqui no podcast números estranhíssimos, New England lá para baixo, quase que no final da tabela em relação à cobertura de chutes, coisas que não se vê, a gente falou bastante disso. Mas no fim deu uma melhorada aí, deu uma igualada, mas não foi aquele Special Teams inacreditável de New England, que sempre nos dá orgulho, que é uma das coisas que enquanto todo mundo tá falando de ataque, a gente vem falar de, não, mas o meu Special Teams é o melhor que tem da liga. A votação ficou, primeiro lugar pela galera, Cordarrelle Patterson como melhor Special Teamer de 36%, segundo lugar o punter Ryan Allen com 30% e o kicker Stephen Gostkowski em terceiro com 14%. Sidney e Ana, vocês estão com a maioria. Cordarrelle Patterson, Ana, chegou, a gente falou um pouquinho dele ali já na outra categoria, chegou para fazer diferença e para se encaixar, parece, nesse time, né? O Patterson, ele não quis saber de perder muito tempo não, né? E tanto é que uma das jogadas, acho que mais bonitas da temporada veio dele, né? Aquele punt back, 95 jardas e finalizando com touchdown. Aquilo ali foi lindo. Então, você vê que ele é um cara assim, ele pensa muito rápido e ele se faz. Ele é difícil de marcar. A gente vê que ele está o tempo todo tentando se desvencilhar ali da marcação. E mais uma vez eu vou ser repetitiva. Quando você vai para os números do Patterson e você vê que ele chegou a 686 jardas, né, corridas, acho que para um kick return isso é muita coisa, né? É muita coisa. Então você vê que ele realmente ele chegou ali. A sensação que eu tenho com um pouco, né, da experiência de atleta profissional é que ele já chegou querendo mostrar serviço para o Belichick. Né? Olha, tô aqui, eu sou o teu cara e não vamos perder tempo. Então essa é a minha sensação que eu tenho, assim, olhando com um olhar um pouco mais profissional, até pra gente, né, que a gente acompanha também os camps, o pre-season. Ele não estava muito afim de perder tempo, não. Então o meu voto foi para ele. Sidney, eu tenho uma informação aqui que mostra muito do efeito Patterson nesse Special Teams, principalmente no retorno de kickoff, que é onde é a especialidade dele. 2017, os Patriots foram o antepenúltimo na liga em média de retorno
por kickoff com 18,9 jardas por retorno. Esse ano, New England foi o segundo melhor com 24,6. Só pode ter um nome disso, né? Cara, isso aí é exclusivamente na conta do Patterson, na conta no bom sentido, né? E se você olhar esse elenco dos Patriots, a gente perdeu os caras que mais retornaram o kickoff no ano passado, que foram o Danny Amendola e o Dion Lewis. Você falou aí, os números deles não foram impressionantes, o time não foi bem ano passado, mas se você perde os dois, quando começou a pré-temporada eu fiquei com medo de a gente ter o Chung retornando o kickoff a temporada inteira. E o Chung vai quando não tem outro para ir, né? Não tem muita qualidade. E o Patterson virou por completo essa situação, assumiu essa condição e transformou o time num dos melhores da liga retornando. Então, e outra coisa legal do Patterson que eu acho é que ele demonstrou esse ano que estava muito feliz, né? Você via, ele entrava no aquecimento, ele ia brincar com a torcida, ficava jogando bola para a torcida, rindo, brincando. Parecia uma criança se divertindo em campo. Isso foi bem legal de ver da parte dele também. Muito bom. Eu votei no Ryan Allen, que foi junto com o segundo colocado da galera, 30%. Muito que para mim o Ryan Allen é um robô. Ele não é um humano. Ele faz aquele chute dele que sempre vai muito bem. Ele sempre ajuda, alivia a situação quando o ataque faz alguma bobeira, gera um 3-and-out lá, vem o Allen e dá uma afogada nos caras lá pra trás e dá uma ajudada pra defesa. Então pra mim, por ser quase que um robô e não um humano, meu voto ficou pro Ryan Allen, simples assim. Continuando com a nossa lupa nas áreas, Sr. Sidney, vamos chegar no melhor jogador da defesa. A defesa que sofreu muito esse ano. Tiveram vários momentos que a gente queria pegar ela, pintar de verde, jogar no mato para ninguém achar, para não ter perigo de ninguém achar que essa defesa podia ser usada em algum momento, mas que terminou a temporada aí com uma situação um pouquinho melhor, começou, parece que, querer a ser uma defesa de novo. Os concorrentes eram Stephon Gilmore, o cornerback, Trey Flowers, o defensive line, o Patrick Chung, o safety, Lawrence Guy, o defensive line, e Kyle Van Noy, o linebacker. Vamos começar pelo terceiro mais votado e o voto da Ana, que foi o Kyle Van Noy, que a gente já falou um pouquinho ali no momento do Sidney, mas que vale lembrar de novo esse Kyle Van Noy, né, Ana, que teve um bom ano. Ele teve um ano sensacional. Eu acho que, aliás, aqui um asterisco, você falar, né, esse ano a gente sofreu com a defesa, é pleonasmo, né? Porque todo ano a gente sofre com a defesa. Então, assim, é uma coisa assim, quem sabe no próximo podcast nós não estaremos falando esse ano nós sofremos com a defesa, porque é uma coisa de louco. Eu vou contar um segredo aqui, que toda vez que eu tô cuidando do Twitter nos jogos, a defesa vai e faz uma bobeira, eu conto 5, 4, 3, 2, 1, chega o tweet da Ana pra gente xingando a defesa. É batata. Não dá 5 segundos ver o tweet da Ana. Mas olha, tudo bem que a corneta faz parte, mas a nossa defesa merece uma corneta, porque todo ano é um sofrimento, né? A gente não passa assim um ano sem falar: olha, que coisa, que bacana, está funcionando. E o Van Noy é um cara que quando tá ali eu falo, ele me deixa tranquila, sabe? Ele é um cara que eu falo, bom, ele tá em campo, ele tá machucado, eu sempre vou pro injury report, né? Ele vai jogar, ele tá bem. E tanto é que 92 tackles essa temporada, né? O cara ele é um cavalo, né? Ele faz uma proteção ali muito ampla e ele deixa muita gente com folga para poder fazer. E parece que ele pega ali, né? Como linebacker, ele até faz mais do que ele deveria fazer, a sensação que eu tenho. E com 92 tackles, para vocês terem uma ideia, a temporada passada ele teve 73, ou seja, são quase 20 tackles a mais, né? E então eu sempre fico muito preocupado, porque é um cara que joga tão intensamente. Eu sempre vou toda semana eu olho o injury report para ver se ele tá, porque ele é um cara que joga muito intensamente.
Então ele, esse ano eu tiro o chapéu e meu voto foi para ele. Sidney, em segundo lugar ficou com Trey Flowers com 34% e primeiro lugar Stephon Gilmore com 59%. A gente já falou bastante do Gilmore, eu fiquei muito na dúvida, tenho que ser sincero, de se eu ia de Gilmore, se eu ia de Flowers. Fui em Gilmore muito porque eu acho que o Gilmore fez uma diferença que a gente só iria conseguir ver se ele tivesse jogado mal. Acho que, como a Ana lembrou aí, sim, a defesa foi sofrível em 2018 e acho que se o Gilmore não tivesse jogado o que ele jogou, a gente ia ter conseguido ser pior do que a gente foi, se é que é possível, mas eu acho que teria como. Acho que o Gilmore segurou muita coisa ali, marcando sempre o melhor recebedor do outro time e, como eu disse, sendo o monstro que ele foi. Mas a gente não pode deixar de falar também de Trey Flowers, que é um cara que faz uma diferença absurda nessa defesa, que se bobear é o único que consegue fazer pressão, e não só na pressão no quarterback, mas consegue parar a corrida também, né, meu? Cara, eu me senti obrigado a votar no Gilmore pela absurda temporada que ele teve, mas deu um dó, assim, de não votar no Trey Flowers, porque eu acho que o Trey Flowers ele joga muito só, cara, nessa DL dos Patriots. Eu acho que a DL desse ano é a menos talentosa dos últimos anos de New England. Então, às vezes você fica com a sensação em determinados jogos de que se o Flowers não for lá e resolver uma situação difícil, ninguém vai conseguir. E ele tem conseguido muito fazer isso, mesmo sabendo que a OL adversária não tem tantas forças para se preocupar. Não tem outro cara que a OL olha assim, não, a gente tem que fazer um double team nesse cara. É o Flowers, e ele mesmo assim, sozinho, digamos, ele consegue fazer jogadas que ajudam os Patriots a ganhar jogos. Então, assim, fiquei com pena de não votar nele. O voto da galera no Flowers foi extremamente merecido. No outro lado da bola, temos um ataque que também não foi o melhor ataque da história de New England, pelo que a gente estava acostumado, aquele ataque que vai lá e é um rolo compressor. Esse ano teve problema em red zone, teve um ataque que a gente entendeu que o jogo corrido passa a ser muito importante para manter esse ataque em campo, manter o motor desse ataque funcionando. E a gente tem aqui então 5 escolhas para o voto de melhor jogador do ataque. Tom Brady, aquele lá que você não conhece ainda, é o cara que lança, o marido da Gisele. Temos James White, running back, James Devlin, o fullback, Josh Gordon, receiver, e Shaq Mason, o OL. Aqui temos James White, pela escolha da galera, com 53%, Tom Brady com 28% em segundo e James Devlin com 8% em terceiro. Mesma situação de nós três aqui, que temos cada um votando em um. Sidney, vamos aí pela ordem então dos mais votados pela galera. Vamos começar por você, que votou no James White, o running back, nesse ataque. Cara, eu votei no James White como melhor jogador de ataque porque eu acho que o James White segurou, carregou o piano ali nos momentos que esse ataque não tinha outros caras em condição de ser playmaker. A gente começou a temporada sem o Edelman, começou a temporada sem o Josh Gordon, os wide receivers eram o Hogan e o Dossett. E o Hogan teve talvez a pior temporada dele nos Patriots, e a válvula de escape desse ataque, principalmente no começo da temporada, foi o James White. A partir do momento que outros jogadores começaram a chegar para contribuir, chegou o Gordon, voltou o Edelman, depois voltou o Rex Burkhead. Então a carga em cima do White diminuiu, então ele pôde ser mais preservado, porque no começo era só ele, e mesmo assim ele terminou com números, na minha opinião, de bastante respeito. Ele terminou com 751 jardas recebidas, esses caras é um running back, tem muito wide receiver bom da liga que não consegue 700 jardas, e mesmo não sendo a principal opção de corrida, ele terminou com 425 jardas corridas. Então, assim, é um cara que no all-purpose, né, somando todas as jardas, ele teve mais de 1.000. Então, assim, pra mim o James White é o MVP desse ataque porque segurou o ataque quando não tinha mais ninguém pra assumir essa responsabilidade, e por isso é dele meu voto. Ana, seu voto é no Brady, mesmo um Brady que começou a mostrar que não vai ser um robô, que não é um robô e não vai ser perfeito pro resto da vida, né? Foi exatamente por isso. Eu confesso que eu fiquei também, pelos motivos que o Sidney falou, eu fiquei pensando no White, mas o White seria para mim uma opção assim mais óbvia, né? O Gordon também, apesar de que o Gordon, para mim, depois do que aconteceu, é impossível eu votar em alguma para ele. Mas eu resolvi votar no Tom Brady, para quem
está escutando, nos ouvindo pela primeira vez, eu nunca votei no Tom Brady em absolutamente nem MVP, nem nada, nunca votei, porque seria exatamente o voto óbvio, né? Aquele voto, o Tom Brady é GOAT e vamos votar nele. E esse ano eu esperava, exatamente por causa do meu passado de atleta, a gente sabe que tem uma hora que não importa quão dedicado você seja, quando você tem 41 anos, as coisas vão começar a realmente desacelerar, né? Então é a força natural, né, do corpo humano, da biologia. Ninguém é um super-humano, né, um super-homem. Então eu esperava que os números do Brady eles fossem cair um pouco mais drasticamente. Achei que os números cairiam mais também sem o Amendola, né? O Amendola ele era ali um ponto de apoio muito grande ali de desafogo em relação ao Brady. Eles tinham uma química muito orgânica. O Gronk não teve bem nessa temporada. A gente com novos receivers, o Brady com 41 anos, então eu achei assim, vai ser muito difícil ele manter o que ele teve o ano passado. Então eu estava assim, esperando que os números caíssem e estava ok com isso, sabe? Então, quando eu peguei as estatísticas e vi que os números do Brady, estão absolutamente iguais do ano passado, um pouquinho abaixo aqui e ali, mas é ponto alguma coisa, aí eu falei, realmente, esse ano o meu voto tem que ser para ele. Vale lembrar muito que, como a gente falou no podcast do Raio X, que a gente fez uma lupa gigante nesse Tom Brady de 2018, que até quando o Brady é pior, ele ainda é melhor do que a média da liga, com 41 anos e fazendo o que faz. Então não tem como não pôr um Brady nessa história. Quem mete o pau nele é porque tá afim de meter o pau, porque o que esse cara faz com a idade que ele tem que estar assim em qualquer lista dessa, sem dúvida nenhuma. Mas o meu voto não é do White, não é do Brady, e é junto com o terceiro lugar da galera, James Devlin, o fullback. Sim, Sidney, chegou o dia de eu votar no meu querido James Devlin na minha vida. Eu achei que isso nunca ia acontecer e chegou. Mas por quê? Agora eu fiquei curiosa. Vamos lá. Quatro touchdowns só, por quê? Porque James Devlin faz o trabalho sujo desse time. Ele não tá lá pra fazer touchdown, ele não tá lá pra fazer nada de que é bonito. Ele tá lá pra limpar a sujeira que acontece no meio desse ataque inteiro. Esse é o papel do fullback, não adianta. E pra você pegar um fullback e ele ter 4 touchdowns é quase que absurdo na NFL de hoje, onde a maioria do time nem sequer quer ter um fullback no elenco. E o que o James Devlin abre de corrida, o que o James Devlin protege Tom Brady, o que o James Devlin vira um OL a mais pra ajudar esses caras é absurdo. Sim, você que ouve a gente sabe que eu tô votando com metade de coração, porque é o meu jogador favorito, é o jogador que eu quero ter uma jersey e não consegui ter até hoje. Se alguém quiser me dar, eu aceito. Mas, cara, o que o James Devlin faz nesse time é absurdo. E pra mim, esse ano, o que o Sidney falou, que em muitos momentos o White foi o motor desse time, outros momentos também esqueceram um pouco do White e deixaram de usar o White. Mas o Devlin sempre esteve lá fazendo a sujeirinha dele, sem querer ser o herói desse time, só indo lá e limpando a sujeira de que a galera faz. Esse é o meu James Devlin, melhor jogador do ataque de 2018. Ué. Olha, eu sofro bullying no meu próprio programa, que absurdo. Maior decepção de 2018. Essa é aquela hora que você pega o lenço e dá aquela chorada de lembrar que quem deveria fazer não fez, quem você achou que ia brilhar não brilhou. Temos Chris Hogan, o wide receiver, Rob Gronkowski, o tight end, Danny Shelton, o DL, Donta Hightower, o linebacker, e Derek Rivers, o outro DL. Bom, vamos lá então, porque vamos começar de baixo para cima, Sidney, que Chris Hogan foi o terceiro mais votado como decepção. Hightower
calças molhadas, calça jeans molhada. Não sei, Ana, você não ouve muita gente? A gente tem uma piada aqui que um leitor nosso escreveu uma vez que parece que o Hightower tá jogando de calça jeans molhada, às vezes que ele não consegue correr. Eu adoro isso, parece muito isso. E temos primeiro lugar votado, não tem nem como, 68%, Rob Gronkowski como a maior decepção de 2018. Eu e Sidney votamos nele. A Ana queria votar nele, mas não consegue, né, Ana? Não consigo. Gente, eu tenho 7 camisas do Patriots. Todas as 7 são 87. Como que eu vou votar na maior decepção? Assim, acho que por mais que ele esteja nessa lista e que ele merece estar nessa lista, eu vou ser justa, ele tem muito crédito e muita lenha para queimar comigo, sabe? Assim, muito crédito. Eu já não sei quantas temporadas que eu joguei a toalha no sofá e eis que aparece o Gronk que salva o jogo e salva tudo, né? Então, por esse motivo eu dei um desconto. Eu entendo quem votou nele, mas eu acho que ele tem crédito comigo e apesar do coração estar magoado com a temporada que não foi muito boa, eu não sei também se ele andou machucado demais, porque isso é uma coisa também que eu levei em consideração para não votar no Gronk, é que ele joga intensamente 120% do tempo. Então, é muito difícil, às vezes, você ter, assim, 4 temporadas absolutamente incríveis. Vai ter uma temporada que vai cair e anotem o que eu vou falar. A temporada que vem ele vai estar bem de novo, porque o atleta ele é cíclico também. Existem temporadas que você acaba a temporada maravilhosamente bem, você fala, a próxima eu vou arrebentar. E você tem uma caída e ela é natural e ela é até saudável, bem-vinda, você acaba aprendendo depois que ela é bem-vinda. Então eu acredito que depois dessa temporada decepcionante pra gente, do Gronk, a próxima eu acho que vai ser bacana. E eu não votei nele porque eu acho que ele joga 110% o tempo todo, ele tem crédito. Os números não foram muito bons, eu entendo, só 3 touchdowns, imagina o Gronk. Mas mesmo assim eu fui pro Derek Rivers. Eu acho que como defense lineman em 6 jogos, 2 tackles, para mim, um cara de 24 anos que foi acho que ele foi o quê? No segundo ou terceiro round do draft, né, do pick. Então a gente esperava muito mais dele. Então para mim a decepção foi do Rivers. Um Rivers que no primeiro ano não consegue jogar, vem pro segundo ano saudável, todo mundo falando agora vai o Rivers, e ele não consegue, do mesmo jeito que a gente viu acontecer com os jogadores em anos atrás, o Rivers não consegue nem entrar no elenco ativo do jogo. A maioria das vezes ficou no health scratch ali, nem conseguiu uma vaguinha no banco de reserva no coração de Bill Belichick. O Rivers conseguiu. Então, assim, entendo quem acha que a culpa é muito mais da comissão técnica do que dele de não pôr ele, mas o cara tem que mostrar alguma coisa pra entrar. Ninguém vai pôr ali só pela amizade. Então não conseguiu despertar nada na comissão técnica pra fazer nem ir pro jogo, né? É isso, sabe, Felipe? A gente também, assim, a gente que tem um background de esporte profissional, a gente também tem um olho muito técnico, assim, pro body language, sabe? Como que a pessoa ali tem muita coisa que é falada através de como... Da maneira que o atleta se comporta ali em campo, tem muita coisa ali que é dita sem ser dita com palavras, né? E eu nunca achei assim, o Rivers assim, totalmente entregue ao Patriots, sabe? Totalmente entregue ao time e à comissão. Então eu acho que talvez por isso o jogo dele não tá picking up. O jogo dele não tá acontecendo. Não aparece, como todo mundo tem. Não aparece. Agora, Sidney, pra mim, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você não tem a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Que lado que tá certo nessa história? Aliás, não é nem um lado que tá certo, Bill Belichick queria trocar o Gronkowski e não conseguiu. Era ele que tinha visto já que o Gronk não dá mais? Ou o Gronk não deu esse ano porque o Bill Belichick quis trocar ele, sabe?
Eu acho que essa questão da troca influencia tanto no ano que o Gronkowski teve, psicologicamente. Isso que a Ana falou do body language, de como o cara tá ali. Pra mim, eu senti muito isso no Gronkowski. Parecia que não era o mesmo Gronkowski dentro do campo. E pra mim, essa história da troca tem muito a ver. Eu só não sei ainda se é o Bill Belichick que tava certo e viu que não dava mais e tentou fazer alguma coisa com ele, ou se ele virou isso por causa do Bill Belichick tentar trocar ele, sabe? A dúvida é o que foi causa e o que foi consequência, né? Se ele jogou mal porque se sentiu desprestigiado ou se o Bill Belichick quis trocar porque ele vinha mal. Eu não tenho essa resposta, eu acho que ninguém tem, mas tentando pescar os sinais, assim, como a Ana falou, eu acho que aquela entrevista dele depois do Super Bowl contra o Eagles, dizendo que não sabia se ia continuar, sabe? Porque o Gronk é um cara extremamente jovem, o Gronk não tem 30 anos ainda, então você esperava que ele dissesse, não, ano que vem a gente vai dar a volta por cima, vai ser outra oportunidade, os Patriots viram fortes, e ele veio com aquele clima. Eu sei que ele tinha acabado de perder um jogo em que ele jogou muito, mas ele meio que, não sei se eu vou voltar, sabe, meio que desmotivado. Então, assim, o único sinal que eu tenho pra tentar julgar isso aí é essa entrevista do Gronk. Deixa eu te cortar numa coisa, só pra eu lembrar de um negócio que é importante também nessa história, que eu acho que não pode esquecer de falar, é que antes disso tudo que você lembrou, ele tem uma concussão, uma coisa que nunca tinha acontecido na carreira dele, e que pra mim é assim, quebrar osso, fazer operação, beleza, vamos aí, recupera. Mas eu acho que aquela concussão assustou muito o Gronkowski, e ele nunca tinha acontecido isso. Acho que isso também é um fator muito importante, até nessa questão dele de se volta ou não, sabe? Sem dúvida. Isso aí você pensa no futuro, né? Você tem inúmeros exemplos aí de jogadores que não ou tiveram uma velhice muito, muito triste, ou nem chegaram nesse ponto porque se mataram antes, entendeu? Sem dúvida isso aí pode ter pesado nessa reflexão que o Gronk fez. O que eu ia falar é que, assim, eu não acredito que o Gronk seja um jogador de fazer corpo mole, não vou levar a sério, não vou me dedicar tanto. Tudo que você escuta sobre ele, de interno, de treinamento, é que ele é um cara extremamente sério, extremamente dedicado lá dentro. Muita gente confunde essa imagem de brincalhão dele, mas todo mundo fala que lá dentro ele é um dos caras que mais foca no futebol americano. Então, acho assim, não é falta de dedicação. Agora, se o Belichick realmente viu uma queda de qualidade, a gente escuta muita frase sobre os Patriots de que o Belichick prefere se livrar de um jogador um ano antes do que um ano depois. Então ele prefere se adiantar a uma queda na carreira do cara do que esperar e deixar para se desfazer de jogador quando ele já demonstrou essa queda. Então pode ser que o Belichick tenha realmente visto algo que a gente ainda não viu. Complicado, muito complicado, mas é isso aí, Rob Gronkowski, o voto de maior decepção de 2018. Eu fico decepcionado de ter que falar isso também. Trouxemos de volta uma categoria que acho que fazia uns 2 anos que não aparecia no Patriots Awards, que é o jogador machucado que mais fez falta. Complicado dizer, principalmente nesse ano que, dentre todos aqui, a maioria era primeiro ano em New England, então não dá nem pra saber como que esse cara ia se encaixar. A gente falou bastante ali no começo de às vezes demora um pouquinho mais, tal, então é difícil a gente ter uma certeza da falta que esses caras fariam ou não. Então foi muito pensando no futuro, na expectativa que a gente poderia ter com esses caras. No voto da galera, o jogador que mais fez falta foi o linebacker Jawan Bentley, o que veio do draft. Segundo lugar, o OL Isaiah Wynn, que também veio do draft. Em terceiro lugar, Jeremy Hill, o running back que veio como free agent. Ana, seu voto é no Jeremy Hill, que mostrou que ia arrebentar na pré-temporada, aí vai e se machuca, né? Pois é, eu acho que, como você bem colocou, né, é uma lista que é primeiro ano, né, ali nos Patriots, então a gente não sabe, né, o quanto uma contusão afeta a química do jogo e como as coisas são orquestradas ali. Então eu acho que o Jeremy Hill é um jogador, é um running back que eu acompanhava no Cincinnati, a gente comentava muito dele, que ele tinha números assim incríveis, e teve até um tititi em 2016, mais ou menos, que o nome dele já circulava para ir para New England, né? Já era um jogador que o Belichick gostava muito,
Então eu acho que se criou essa expectativa, né, em torno do Jeremy Hill, né? Pode ser um grande running back para os Patriots. Jogou muito bem em Cincinnati nos 3 anos, né? 2014, 15, 16. Já rolava, né, um tititi de um possível, quem sabe. Então eu acho que os Patriots e os fãs, né, a gente tinha muitas expectativas assim em torno do nome dele, né? E infelizmente não deu pra gente ver o que ele pode agregar ao time. Sidney, o Bentley parecido, né? A gente viu ele na pré-temporada atuando bem, mas é difícil você julgar qualquer jogador por pré-temporada, aquele jogo que de uma hora pra outra vira super morno com um monte de reserva em campo, mas que ao mesmo tempo, acho que talvez o nosso voto, e também da galera, que é meu, seu e da galera como principal aí, como que mais fez falta, não é tanto, na que a gente falou, da vontade e também da necessidade, né, cara? A gente precisa tanto de um linebacker nesse elenco que a nossa vontade é que o Bentley não tivesse uma jogada e tivesse destruído. A gente precisava tanto disso que talvez o voto até na necessidade, nem tanto na vontade ou na expectativa, né? Acho que qualquer linebacker que tivesse entrado nos Patriots esse ano e tivesse jogado razoavelmente bem, teria caído nas graças da galera, né? Porque era uma posição extremamente carente que não foi endereçada, com exceção do Bentley, né? Não veio um jogador assim de alto high profile, né? Como eles chamam, para vir ser titular do lado do Hightower. Mas o Bentley entrou bem, né? Foram poucos jogos apenas, 3 jogos na temporada regular, mas ele mostrou uma maturidade que eu não esperava para ele, considerando também a fase do draft em que ele foi draftado, né? Era um cara que teve green dot no capacete, ou seja, estava recebendo informação dos técnicos, era um cara que estava com um diagnóstico de jogadas ofensivas muito bom, um cara que mostrou velocidade para perseguir running backs, perdão. Então, assim, prometia muito para essa temporada, né? Infelizmente, no início da temporada, como a gente falou, caiu, né? Então, assim, eu esperava... Talvez não fosse um cara que mudaria essa defesa do água pro vinho, não acredito, porque para mim, linebacker não foi o pior problema da temporada defensiva, mas seria um cara que certamente deixaria esse front seven mais forte. Nós temos um acordo aqui que o prêmio MVP da temporada chama Prêmio Tom Brady MVP da temporada. Porém, esse ano, com um ano mais, vamos dizer, estranho de Brady, a gente magrinho. Ótimo, mais magrinho. Muita gente mandou, quando a gente lançou o Patriots Awards, na verdade um pouquinho antes, quando a gente falou que ia lançar de novo o Patriots Awards, a gente recebeu várias mensagens no Twitter de gente falando assim: esse ano o prêmio MVP não pode chamar Tom Brady, porque o Tom Brady não jogou tão bem assim, não pode ficar com o nome de MVP. Senhoras e senhores, torcedores dos Patriots, Tom Brady é MVP para sempre desse time. Não tem, ele pode fazer, ele pode lançar pra trás todas as bolas que ele merece ser o Tom Brady MVP da temporada. Pelo menos o nome do prêmio tem que ser. Isso não quer dizer que ele vai ganhar todas as vezes. Então o que a gente fez? Mantivemos o prêmio Tom Brady MVP da temporada e colocamos ele para ser votado. Então nada mais justo, quem não quer votar nele, vota em outro. Mas por tudo que esse cara já fez para esse time, ele vai ser o prêmio do Tom Brady MVP da temporada pro resto da vida. E foi muito isso que aconteceu, Sidney. Dos 5 selecionados aqui, tinha Stephon Gilmore, James White, Trey Flowers, Shaq Mason e Tom Brady. O Brady não ficou nem entre os 3 mais votados. Então a galera sim foi lá e deu uma cutucada no Brady para ele não ser o MVP da temporada. Mas é o voto da Ana mais uma vez, né, Ana? Você que nunca votou no Brady, vota 2 vezes. Imagino parecido que pelo outro voto, né? Assim, me entristece profundamente, quero deixar aqui registrado que o nome do Gronk não esteja nessa lista. Ô, louco! Não, assim, por razões óbvias, né? Não porque vocês não colocaram, mas porque ele realmente não merece estar nessa lista. Tá, eu falei, ô louco, você achei que você tava dando bronca na gente. Não, eu fico triste que ele não tenha feito por onde para estar nessa lista, porque nos últimos anos ele sempre tá nessa nossa lista, né? Pois é. E esse ano ele não tá, então eu fico chateada, porque realmente foi um ano que ele... infelizmente pertence à lista da decepção, eu entendo.
Mas eu acho assim, primeiro, o nome do prêmio chamar Tom Brady é porque ele realmente é um alien, o cara é de outro planeta. Essa temporada ele desceu de outro planeta para um jogador espetacular. Então eu voto nele porque, como eu disse também no meu voto de melhor jogador do ataque, eu nunca escolhi o Tom Brady por razões óbvias, né? Primeiro que muita gente vai na modinha, é o Tom Brady, vamos votar na modinha. Segundo que é a escolha óbvia, que realmente o cara tá absurdamente assim, passando trator em todo mundo. E esse ano eu estou vendo um Tom Brady que não tá passando trator em todo mundo, mas que continua num nível técnico absurdo aos 41 anos de idade, com números que não caíram. Volto a repetir, sem o Amendola, o Gronk não estando bem, com receivers novos, com algumas situações ali de estresse dentro da equipe. Então, eu acho que seria uma opção óbvia quando ele está maravilhosamente bem, mas ele, dentro das limitações físicas dele, da idade também, principalmente, e até em relação ao próprio time, para mim ele continua sendo o que faz diferença em todos os clutch moments. O Brady é aquele cara que, mesmo com 41 anos, tá no final do jogo, tá 30-30, e a gente está perdendo, você ainda acredita que ele vai tirar um coelho da cartola, você ainda... Ele ainda tem essa capacidade de entregar essa performance em final de jogo em momentos clutch. Então, eu acho que esse ano eu esperava ele cair muito mais do que ele caiu, e os números estão muito parecidos com o do ano passado. Meu voto é para ele. Sidney, tem uma situação interessante aqui do que uma temporada não faz. O ano passado, a maior decepção foi Stephon Gilmore. E o MVP foi Rob Gronkowski. Esse ano, maior decepção foi Rob Gronkowski. E MVP, Stephon Gilmore. É o ciclo que a Ana falou, né? A vida de atleta profissional é muito complicada. Isso é uma visão que muita gente tem. A galera acha que o cara é um jogador de videogame, que todo domingo ele vai estar lá e a força dele vai ser 98, a velocidade vai ser 87. Aí não é, tem 1 milhão de fatores que influenciam no cara, né? Veja o que aconteceu com o Gronk esse ano. O cara continua um monstro fisicamente, mas não conseguiu render tanto. Eu achei que a decepção do Gilmore ano passado foi um pouco injusta, né? Ele começou muito mal realmente a temporada, mas terminou em altíssimo nível, inclusive no Super Bowl, né? Mas tudo bem, respeito o voto. Esse ano, na minha opinião, ele mereceu o MVP da temporada. Votei nele porque a gente tá vendo o NFL cada vez mais caminhar pro ataque aéreo, né? O que a galera quer e o que a galera... E o que está acontecendo cada vez mais são jogos quase como um daquele Chiefs e Rams, com 1 milhão de pontos, 500 jardas para cada quarterback. O Super Bowl foi um pouco assim também, Patriots e Eagles, né? E se você pega numa liga que está cada vez mais caminhando para o ataque aéreo, que os wide receivers estão na linha dos jogadores mais bem pagos ali da liga, e você tem um corner que não deixa nenhum wide receiver adversário praticamente resolver o jogo, isso é incrível pra mim. Então o Gilmore fez uma temporada fantástica. O Gilmore fez uma temporada do nível da temporada do Reeves, quando jogou aqui em 2014, aquele shutdown corner, como eles chamam. Então, na minha opinião, foi o cara que mais mereceu esse prêmio. E olha, eu vou falar que é gostoso, não vou mentir, é gostoso quando o mundo inteiro fala que o cara não presta, e nós aqui, Sidney, 2 pobres apresentadores de podcasts, desde o ano passado, falando, calma, gente, acredita no Gilmore. O que apanhou ano passado. O que a gente apanhou ano passado de defender o Gilmore. E o Gilmore vai e faz uma temporada dessa, animal, tudo que o Sidney falou e não tem o que pôr. Só posso lembrar mais uma vez, o Gilmore sempre pega o melhor recebedor do outro lado e simplesmente acabou com o melhor recebedor do outro lado a temporada inteira. É o MVP da temporada, o jogador que mais teve votos publicamente, e meu e do Sidney também. De decepção para MVP da temporada, Stephon Gilmore. Última categoria do Patriots Awards 2018,
a jogada mais bonita não é a mais importante, é aquela que você olhou e quis mandar pro seu amigo falar: olha isso aqui que é NFL, é por isso que você é um mané e ele tá sentado aí assistindo outra coisa, vá assistir esse esporte agora. É esse o voto que você tem que dar na jogada mais bonita, é aquela que fez você compartilhar para outras pessoas. Como a gente sempre faz, porque é muito difícil, escolher quais que vão entrar, é a parte mais difícil que a gente tem no Patriots Awards, e 2, votar também, vocês sabem disso, é complicado votar, porque sempre tem jogada legal. A gente coloca 10 opções para vocês escolherem, para ficar mais difícil ainda, só para vocês terem mais dúvida ainda. Temos aqui 3 mais escolhidas, que em terceiro lugar ficou o flea flicker do Brady com o James White, com o Edelman, linda. O retorno do Patterson para touchdown no Special Teams. E temos também o Special Teams evitando o touchback com 41%, que foi quem ganhou a jogada. E foi voto meu, do Sidney e da Ana, que quis votar em 2. E como ela é convidada, a gente deixa, né, Ana? Essa realmente, evitando o touchback ali do Special Teams, foi realmente maravilhoso, porque normalmente a gente tem um impulso de votar normalmente em jogadas de ataque, né? Então, assim, né, pick six e o flea flicker e touchdowns maravilhosos e Hail Marys, a gente fala, olha que lindo. E realmente e se você for olhar outra câmera, né, que tá ali na marca ali do cone do Red Zone, é maravilhoso, porque vem um, depois vem o outro, e o segundo que tira a bola, ele pula para passar por baixo da perna a bola, né? Então... É uma pintura, essa jogada é uma pintura. É uma pintura. Realmente foi assim o que eu votei. Mas, como eu ando apaixonada pelo Edelman, eu acho que aquele touchdown dele foi incrível também. A plasticidade, a competitividade dele de rolar por cima dos caras e continuar correndo para fazer o touchdown. Então eu agradeço eu poder ter escolhido 2. Eu falo que a gente já falou bastante aqui do Edelman, que o Edelman ele transpira, ele faz você perceber o quanto que ele ama fazer isso, o quanto que ele quer vencer, o quanto que ele quer ser o melhor em campo. Eu acho que esse touchdown do Edelman mostra tanto isso dele, de que eu só vou parar quando apitar, quando alguém vir aqui me empurrar, e enquanto ninguém fizer isso, eu não paro de correr, sabe? Isso pra mim mostra muito quem que é o Edelman nessa jogada. Do mesmo jeito, Sidney, que a do Special Teams mostra quem que é o Patriots, que por mais que teve problemas de Special Teams, é um time que é outro nível. A forma de se preparar é outro nível. Punch, kickoff, é um momento que a gente já tá levantando pra ir no banheiro, porque já sabe que vai vir o intervalo. Só que o torcedor dos Patriots quer assistir o Special Teams, porque Special Teams nos Patriots é outra coisa. É isso aí, são 3 caras fazendo malabarismo, entendendo muito bem o que eles podem e o que eles não podem fazer para fazer a jogada ser do melhor jeito possível, né? Cara, e tem uma coisa que muita gente não percebe, que é a importância da posição de campo na NFL. Você falou mais cedo no programa elogiando o Ryan Allen, que ele é um robô. O que o Ryan Allen já ajudou a virar maré de jogo, porque os Patriots estavam sem conseguir fazer nada no ataque, com as costas na parede, o Allen consegue um punt incrível, joga o ataque adversário para o fundo do campo e muda o jogo, né? E essa jogada do Special Teams, ela teve essa capacidade. Era um jogo apertado, fora de casa, contra um time que, para todos os efeitos, brigaria pela liderança da AFC, como vem brigando nos últimos anos, e os Special Teams colocaram os caras na linha de 1 jarda numa jogada que estava morta, né? Quando a bola quica, que foge do controle do alcance, salvo engano, do Jason McCourty, ele hesitou quando viu que a bola não entrou na zona, ele correu, a galera não desistiu, e era uma jogada que poderia ter mudado a maré do jogo, né? Se os Patriots logo em seguida não tivessem sofrido uma corrida de 12 jardas para o Stevan Ridley, logo ele. Mas é uma pena que não fez efeito no final, mas foi uma jogada fantástica. Você ficou... eu vou falar a verdade aqui. Já que a gente abriu 2 para Ana, a gente pode abrir 2 para nós também, vai.
Isso. Você ficou porque com você, alguma... olha, vou falar, a sua lista foi difícil, viu? Você ficou com dúvida de alguma outra aí, Cid, na hora de votar, ou foi fácil no Special Teams do Touchback? Não, fiquei com dúvida no retorno de kickoff do Cordero Patterson contra o Chicago, porque tem um juke move que ele faz nesse retorno que é o mais bonito que eu já vi na minha vida, sem medo de errar. O corte que ele deu eu não sei se foi até no punter ou no kicker do Chicago, não tô lembrado agora, mas foi um dos últimos caras que tinham pela frente, no penúltimo, perdão. Ele faz um juke move ali que é de uma agilidade inacreditável. Achei lindo aquilo ali, então quase que eu votei nessa jogada. Eu quase votei na pick six do McCourty. Acho que também. A leitura dele ali e eu gosto de quando você vê a câmera da visão do quarterback, mais ou menos ali, daquela câmera de trás do ataque. Você vê que tá limpo, que qualquer um que tivesse, ele fala, dá pra lançar, não tem ninguém ali. E do nada aparece o McCourty ali no meio pegando aquela bola e com um caminho absurdo pra ir pro touchdown. A leitura do cara, do jogo, da jogada, do que o quarterback vai fazer é de outro nível, né? Foi uma lista complicada que você colocou esse ano, hein? Todo ano difícil. De 10 eu diminui pra 5, de 5 pra 3. Então eu vou te contar como que a gente faz. Todo jogo a gente pega e faz, todo mundo da equipe já dá a sua jogada preferida. A gente vai fazendo isso todo jogo. Então chega lá na rodada 14, 15, a gente tem uma lista de umas 50, 60, 70 jogadas. E aí a gente começa, peraí, vamos lá, corta mais uma leva, até chegar nas 10. Disparado a coisa mais difícil que tem de fazer no Patriots Awards é chegar nessas 10 jogadas aí pra vocês votarem na melhor de todas. Finalizando então mais um Patriotas Awards, o nosso quarto, já é tradição, a gente fica muito feliz de fazer ele, é uma das coisas que a gente mais fica feliz de ter criado também, de ter tido a ideia de criar ele, que é uma coisa que já tá tão legal, todo mundo acompanha com a gente, se aprofunda aqui nos jogadores, nas jogadas durante toda a semana no podcast. É muito para isso mesmo, pra gente chegar nesse momento e ver a opinião da galera, e é muito legal quando a opinião não bate com a nossa, que a gente traz a Ana aqui e ela também tem uma outra ideia. É muito para isso mesmo esse programa especial que a gente tem. E Sidney, só é impossível mais uma vez não agradecer a Ana, que toda vez, começo de ano, tira o tempo dela para participar aqui com a gente e abrilhantar esse negócio todo, né, cara? Cara, o Patriotas Awards por si só é uma satisfação incrível de fazer, e a gente tem duas ajudas imensas, né? Uma é do New England Patriots, que possibilita tanta jogada boa, tanto jogador bom, e faz a bye week todo ano pra gente encaixar o programa. Cara, no dia que for jogar o Wild Card, a gente vai endoidar aqui pra ver isso aí, como é que vai ser. Mas em segundo lugar, a Ana, porque também sempre contribui bastante pra conversa, pro debate, entende demais de futebol americano, é tão apaixonada pelos Patriots quanto nós. Então, já que a gente não pode ter a Ana aqui o ano todo, que pelo menos tenha nesse evento e que possa integrar toda essa conversa aí sobre esse time que a gente gosta tanto. Aninha, muito obrigado mais uma vez. Gente, eu tenho que agradecer, Felipe, Sidney, e estenda também o meu beijo aos outros meninos da equipe. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui e participar desse podcast com vocês. É uma honra, eu sempre aprendo, todo ano eu estou aprendendo um pouquinho mais. Eu não sei o tanto que vocês sabem e estou sempre fuçando ali no podcast de vocês, porque podcast é uma coisa que você coloca no rádio, pega o trânsito louco aqui de Los Angeles e está ali ouvindo, né? Então é maravilhoso, eu agradeço muito. E quero deixar aqui em primeira mão para as pessoas, né? Posso contar o segredinho, né, ô Felipe? Eu e o Felipe, nós tentamos colocar uma coisa esse ano junto, mas minha total falta de tempo. Eu tô com um filho de 18 anos que está indo para a universidade, uma correria danada, e eu também fechando a minha universidade, 4 anos, então a gente ficou sem tempo para isso, mas eu e o Felipe, a gente vai tentar emplacar um projeto para o ano que vem. E aí, para você ouvinte menino que queira que a sua namorada, a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe aprenda um pouco de futebol americano,
Eu e o Felipe, a gente vai tentar colocar uma coisa numa linguagem assim, bem acessível. A gente vai tentar fazer uns vídeos comigo explicando, principalmente para o público feminino ou para quem quer começar a entender o futebol americano, as regras bem básicas para você começar a entender. E para quem está nos ouvindo, eu expliquei de uma maneira tão básica para minha mãe, que tem 76 anos de idade, e hoje, durante o jogo da NFL, ela me manda mensagem de texto. Você está assistindo? Basta entender o básico, que depois o resto tudo vem. Agora, eu tenho que avisar, né, um disclaimer, que a partir do momento que você começar a entender, é um caminho sem volta, tá? Então, você vai se apaixonar, e tem muita menina, muita mulher, muita gente querendo entrar nessa onda bacana do que é a NFL e do esporte americano, do futebol americano. Então, eu prometo a você que eu e o Felipe, a gente vai achar um tempo para a gente colocar uns vídeos bem curtinhos, bem bacanas, sobre as regras básicas da NFL. Quem sabe a gente até faça alguma coisa bem rápido, a gente não promete, para o Super Bowl, só para você entender pelo menos as regras básicas. Então, muito obrigada a vocês também por ter me convidado mais uma vez, pela paciência. E um feliz 2019 aí para todos nós. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação, pelos milhares de votos mais uma vez aqui no Patriots Awards, pelo tudo que vocês acompanham a gente, Nossa, a gente não tem nem o número de mensagens que a gente recebe a temporada inteira. Vamos pra playoff, continuaremos ali forte, torcendo por esse time até o jogo acabar. Vocês já acostumaram com isso, a gente não tem essa, a gente acredita nesses caras até o fim. Então, e a gente quer vocês aqui com a gente mais uma vez. Beleza? Obrigado a todo mundo, um abraço, e a gente volta semana que vem para descobrir se esse New England continua nos playoffs ou se tudo acaba para os Patriots. Abraço, galera.